seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Inovativos. Eu sou a Mafelo Visoto e desde já convido você a entrar no site inovativos.com.br para acompanhar vários conteúdos relacionados à inovação e também seguir a gente no LinkedIn e no Instagram. Bom, hoje o assunto é futuro do relacionamento digital a partir de experiências preditivas com IA. A gente sabe que muitas empresas do Brasil e do mundo já trabalham com inteligência artificial no seu dia a dia, trazendo vários benefícios. Inclusive, tenho aqui dados de um estudo da Bain & Company, falando que empresas que já utilizam IA em fluxos de trabalho centrais obtiveram ganhos de 14% em produtividade, até 9% em resultados financeiros e de 10% a 25% no EBITDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E nessa edição a gente convidou um time de peso para falar sobre esse assunto. Está aqui comigo a Mariana Serrambana, que é diretora de estratégias de portfólio da Novartis. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado aqui bater um papo com a gente. Também o Felipe Matzenbacher, que é diretor de serviços financeiros da C&A. Bem-vindo, Felipe. Tudo bom? Tudo ótimo. Karine Buccelli, que é diretora de CX da Willbank. Obrigada. É Karina. Karina, perdão. Imagina, não tem problema. Obrigada pelo convite. E também com a gente, Harold Schultz Neto, que é Chief AI Officer da Make One. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Master especialista em inteligência artificial aqui com a gente. E o Thiago Hipólito, que é diretor sênior de inovação da 99. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, antes de começar já direto no assunto, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a empresa e como que já tem usado IA nos seus negócios. Começando aqui, com a Karina. Ladies first. Bom, o Willbank é um banco digital. Nós temos hoje mais de 10 milhões de clientes. Nosso foco é Norte e Nordeste, cidades até 10 mil habitantes. A gente tem um perfil de cliente de autônomos, né, de cliente de pessoas autônomas. São pessoas físicas autônomas. E eles usam o nosso cartão, os nossos produtos para girar o negócio deles, o dia a dia do negócio. E hoje, no Will, a IA não é mais uma tendência. A gente já colocou ela em prática e está acontecendo de verdade, assim, em diversas áreas. E eu acho que a gente vai trocar bastante aqui hoje sobre isso. Muito bem. Seguindo aqui com as mulheres agora, Mariana. Eu sou da Novartis, que é uma indústria farmacêutica suíça e que está no Brasil há 90 anos. E como indústria de pesquisa e inovação faz parte do desenvolvimento de produtos desde sempre. Agora a gente está na jornada de incorporar a inteligência artificial no negócio. Então, como que a gente faz o gerenciamento dos nossos processos, dos nossos relacionamentos, também embarcando mais tecnologia para a gente também poder beneficiar o paciente não só com a terapia em si, mas com toda essa experiência. Tá nesse processo aí, imagino que tenha muitos desafios. Bastante. Bom, vou pular aqui para o Thiago, vou deixar o Régio por último. Bom, eu sou o Thiago, estou no 99 já há 7 anos, há 3 eu lidero a área de inovação. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, assim, o nosso negócio nasceu sobre isso, né? Então, é um negócio de tecnologia desde o início. E se a gente pensa como funciona o principal, o core do nosso aplicativo ali, que é fazer essa conexão entre passageiro e motorista, AI já é uma realidade há 8 anos atrás. Antes de ser toda essa tendência que a gente vê no dia a dia, principalmente para o usuário final, mas como o nosso algoritmo funciona para fazer toda essa conexão entre passageiro e motorista, levar uma boa experiência, fazer coisas preditivas, até, por exemplo, para evitar incidentes de segurança, já é o que a gente respira há muito tempo, assim. Agora a gente está numa evolução, obviamente, né? Trazendo para a ponta, trazendo para o usuário final essa experiência de AI também, mas como tecnologia, isso já é parte do nosso DNA há bastante tempo. Muito bom, você vai contar tudo isso para a gente. Boa. Felipe? Legal. Sou na C&A. A C&A é uma empresa já centenária no mundo. No Brasil, a gente, ano que vem, completa aqui 50 anos. Eu especificamente lidero a parte de crédito e de meios de pagamento, e para nós isso é uma realidade, principalmente porque numa empresa que tu lida com pessoas e atendimento constantemente, tu fazer uso dessas novas tecnologias para potencializar e melhorar essas experiências tem sido uma parte constante dentro dessa evolução, assim, especificamente para quem vem de parte de crédito, assim, um pouco como o Thiago comentou, a gente já lida com AI há muito tempo, né? O que acho que o grande hype dos últimos anos está mais ligado à parte generativa, né? Que talvez conecta mais com o usuário final que não tem tanto domínio de
de uma linguagem mais técnica, né? Então consegue simplificar esse uso para o dia a dia. Então isso tem sido um avanço muito bom, muito Às vezes bacana. a pessoa nem sente que tem IA envolvida, né? Harold. Bom, eu sou sócio aqui do Make One Lab, que é a divisão de inteligência artificial e inovação da Make One. A Make One é uma integradora de soluções há mais de 37 anos no mercado, líder nessa área de CX. A gente é grande parceiro de grandes marcas e que também no seu portfólio já entregam soluções de inteligência artificial há muitos anos. E como o Felipe bem falou, né, com a chegada da generativa, isso tem mudado um pouco o caráter do mercado. O que a gente tem feito lá na Make One, há mais de 6 anos, a gente começou a incorporar startups para dentro do portfólio, uma delas a minha, mas antes ainda a Evolo, que hoje é uma referência no mercado em Speech Analytics. É uma solução usada por mais de 90 escritórios de cobrança, diversos bancos e seguradoras aqui no Brasil, que faz justamente entende as ligações em tempo real, melhora a performance dos atendentes e tudo mais. Então, IA também já é uma realidade. Agora, com as soluções de generativo, vem para o back-office, vem para as operações, vem para a automação e tudo mais. Muito bem, queria começar com você falando de cenário, né? Ainda no estúdio da Bain & Company, foi feito um estudo mostrando que 67% das empresas tinham como uma das 5 prioridades focar em IA para esse ano de 2025. A gente vê aqui um monte de coisa muito adiantada, só que na prática não acompanha essa intenção, né? Fala para a gente sobre o cenário que você vê hoje no Brasil. Eu vou reforçar essa fala do Felipe, né? IA é um negócio que já está no mercado há muitos anos. O Google é uma IA. Uhum. Sistema de pesquisa do Google. Então, há mais de 20 anos a gente usa, né? O que mudou foi a chegada do ChatGPT em 2022, que nos apresentou a IA generativa, aquela que cria coisas. E isso eu acho que ainda está num movimento de implantação, entendimento, lidar com os desafios, como a alucinação, a falta de guardrails dessas soluções, né? Então, eu acho que esse é um cenário. Só que também a própria IA generativa ela evoluiu muito desde a chegada do ChatGPT. Então, quando a gente olhava aquela ferramenta que era um LLM na época do lançamento, ele já não é mais só um LLM hoje. Principalmente com a chegada do GPT-4, ele subiu para o modelo Só que a para gente quem está chama nos assistindo e não está acostumado com as siglas. Tá, LLM significa modelo de linguagem grande, em inglês, né? E significa que é uma IA que foi treinada em texto, majoritariamente, e que tem um tamanho gigantesco da quantidade de texto que ela consumiu. Tamanho esse, por exemplo, um dos bancos de dados usado para treinar possui todo o Wikipedia e isso representa 0,2% do conteúdo que está lá. Então, imagina o Wikipedia inteiro representando 0,2% do poder de uma IA. É absurdo. Só que com a chegada do GPT-4, o GPT-4 trouxe um conceito chamado multimodalidade, que ele não é treinado somente em linguagem, ele é treinado em áudio, ele é treinado em vídeo, ele é treinado em imagem. Então isso expande as capacidades dessa tecnologia. Então a gente evoluiu muito de 22 para 25, né? E o que a gente percebeu é que apesar do conceito ser bom e a IA precisar de muito conteúdo, quanto mais tu especializa ela, melhor fica a performance. Uhum. E aí agora a gente está entrando na era dos agentes de IA, que são agentes ou colaboradores digitais, digamos assim, IAs hiper especializadas em determinadas tarefas, plugadas a determinados sistemas. Quanto mais você especializa, melhor fica. O cenário que eu visualizo para os próximos 3 anos é um crescimento massivo do volume de agentes, né? Fazendo as suas pequenas tarefas e potencializando a vida de todo mundo. Perfeito. Bom, agora eu queria saber de cada um de vocês aqui como que isso está inserido, dar exemplos, enfim, de como que a IA está sendo aplicada no dia a dia e como que vocês veem os cenários de cada setor. Da farmácia, por exemplo. Começando aqui com a Mari. Eu vou falar de saúde, é muito amplo. Eu vou entrar dentro da indústria farmacêutica. Uhum. A gente já usa IA há muitos anos em todas as indústrias para fazer modelagem das terapias-alvos, junto com o que seriam as terapias, o que seriam os alvos no corpo humano. Uhum. Então, imagino que antes um pesquisador teria que fazer isso de uma maneira muito mais manual, e já há muitos anos os modelos conseguem ficar testando o que encaixa em quê, e já dando a probabilidade de que sucesso teria aquilo. Isso acontece dentro dos laboratórios de pesquisa. Conforme a gente vai avançando na tecnologia, a gente já permite expandir isso para os estudos clínicos.
Então, antes, os estatísticos tinham que ficar modelando qual que seria o melhor modelo de estudo para identificar se aquilo ia funcionar ou não. A tecnologia já consegue modelar isso muito mais rápido, facilitar, e mais do que isso, fazer com que aconteça mais rápido, que aí acho que é o benefício. Não só de produtividade para a empresa, mas foi o que aconteceu na pandemia. A gente fazer um desenvolvimento muito mais avançado, que levou a uma vacina, a gente consegue trazer tecnologia de saúde para potencialmente curar pessoas. Quando a gente traz para dentro do escritório, a Novartis tem embarcado tecnologia de IA em todas as nossas máquinas, todos os colaboradores podem explorar livremente, e aí que vem a questão da gestão. Como que a gente começa também a criar agentes de IA para facilitar a rotina, que vai levar a uma experiência melhor nos nossos relacionamentos com os médicos, com os outros profissionais de saúde e também com os pacientes. E as possibilidades são infinitas. Desde como eu modelo um agente para procurar licitações, potenciais negócios, ou melhores conteúdos para entregar para o médico, para ele ser melhor formado, ou dentro do atendimento ao paciente, para entender qual que é o evento adverso que ele está tendo com o produto. Então, eu fico pensando, a gente, quando está com uma dor de cabeça, coloca lá o ChatGPT, ele já vem com toda uma explicação. Eu imagino dentro dos hospitais, né? Dentro mesmo da área ali que o conhecimento está mais... Esse é um outro capítulo que a gente pode falar sobre, que é como que a gente... O desafio é integrar os dados que seriam dos hospitais, das clínicas, hospital público, privado. Nossa. Posso fazer um complemento à fala Claro. dela? Uma dessas ferramentas que ela comentou que ajuda, né, a modelagem da criação de novas moléculas, o Google desenvolveu chamada AlphaFold, e o cientista que é um cientista da computação matemático que ajudou a criar foi o vencedor do Prêmio Nobel de Química no ano passado. Que legal. Você vê a importância dessa Uhum. ferramenta para o desenvolvimento, né, da saúde. O que para mim é apaixonante nessa saúde é que deixa de ser só o fun fact para ser realmente algo que traz impacto para a evolução da gente como humanidade. Uhum. Muito bem, agora da saúde para o campo financeiro, Karina. Bacana. Bom, lá no Will, acho que olhando principalmente para a parte de atendimento ao cliente, a gente vem com uma evolução grande nos últimos anos. Hoje a gente trabalha muito com os multiagentes, então a gente tem os agentes especialistas para o atendimento, e aí a gente trabalha também com a gente chama de agente supervisor, porque quando o cliente entra, por exemplo, num atendimento, ele já escreve geralmente tudo que ele quer, né? Então ele vem com a linguagem dele. Como eu falei, como a gente tem, o nosso foco é Norte e Nordeste, cidades até 10 mil habitantes, existem muitos Brasis aí. Então, a forma como as pessoas falam são diferentes, é forma diferente. E a gente, lá atrás, em 2021, nós implementamos o Wilbert, que ele foi baseado no BERT, que é uma linguagem natural. Ótimo nome. A gente gosta muito do nome do Will, então a gente chama de Willbot, o nosso time que cuida do bot, e o Wilbert... Ele é um produto nosso, e aí hoje ele já está no Wilbert 2.0, ele já teve só que a gente não trocou o nome. Tá. Isso foi até uma votação interna, inclusive. Que o WillGPT fica muito ruim. Exatamente. Então, a gente manteve o Wilbert, mas a gente veio evoluindo esse produto. Que ele trabalha com uma linguagem natural. Então, a gente consegue identificar a forma como o cliente entra. Nesse momento que ele entra, ele pede o que ele quer... O nosso agente supervisor, ele dispara para os agentes especialistas. E aí ele junta as informações e responde para o cliente da melhor maneira. Então, isso vem facilitando muito, inclusive, se a gente precisa escalar para o humano. Porque quando ele cai para o humano, ele já traz o que já foi tratado e o que o cliente ainda tem uma dúvida. Esse é uma das aplicações. Uma outra aplicação é a própria avaliação da cura, a parte da qualidade. Então, a gente tem ali o nosso time de qualidade que eles desenvolveram, né, um produto também. Ainda não tem nome, mas vai ser o Will alguma coisa. Eu brinco, que eles brincam muito com isso. Que ele valida ali se o bot, né, faz uma curadoria em relação ao bot, se a qualidade do que está sendo apresentado ela está positiva, e também para os agentes. Então, existem algumas aplicações hoje dentro do Will, olhando para atendimento, e também fora do atendimento. Então, o jurídico usa muito,
Eu acho que o nosso jurídico no Will, eles têm uma capacidade de inovação muito grande. Inclusive já ganharam prêmios em relação a isso, ao uso da tecnologia, principalmente a generativa e outras formas de tecnologia. Então, acho que isso está... E eu acho que do jeito que tem lá na Novartis, aqui no Will também, os nossos colaboradores, a gente tem agendas quinzenais com os times, então é aberto, as pessoas podem participar, falando dos usos. Então, usos, né, os e-cases que a gente chama lá, e aí as áreas apresentando o que cada um está fazendo. Então, acho que isso é bem, bem bacana, assim, a liberdade que a gente dá com governança, né? Hoje a gente trabalha com Gemini para o interno, e está funcionando super bem, assim, as pessoas estão conseguindo criar, e a criatividade é grande, tá? Eu tenho percebido que os bots estão cada vez mais inteligentes mesmo, que me deixava sempre irritada na hora de, eu quero falar com uma pessoa, agora eles já estão resolvendo, né? E a gente percebe... Vocês conseguem mensurar essa melhora? Nós mensuramos e a gente tem uma avaliação, a gente faz a avaliação de CSAT, né? Então, o nosso guardrail é o CSAT. Então, a gente escala, na verdade, tanto produto quanto qualquer tipo de serviço a partir de uma nota mínima do CSAT. Então, dependendo da nota, ainda não está escalável. Então, volta para casa, refaz para colocar no ar de novo, testa e aí a gente escala. Porque se o cliente ele não é bem atendido no bot, ele acaba tendo um recontato, uma rechamada e deriva para o humano. Então, isso é um impacto na experiência do cliente e, obviamente, um custo para a empresa. Então, a gente trabalha muito ali com o guardrail do CSAT. Perfeito. Thiago? Boa. Vou fazer uma reflexão rápida antes de falar da 99, que, falando de IA especificamente, acho que a gente, hoje, se a gente olha para a história da humanidade, a gente está na principal revolução que a gente já passou como espécie, assim. Acho que não teve nada tão impactante e tão acelerado quanto o momento que a gente está vivendo, né? Então, sempre brinco que é um privilégio ter hoje 40 anos, e aí, se eu volto, sei lá, poucas décadas atrás, a gente tinha internet de escada e agora a gente está vivendo com o IA generativo na ponta, que é um negócio maluco, assim. Então, quando a gente olha para o futuro, até me assusta um pouco, porque acho que ninguém consegue fazer uma boa previsão, né? O máximo vai ser um bom chute, mas a velocidade, como muitas coisas estão exponenciais, é incrível, assim. E aí eu falei disso porque eu vivenciei muito disso na 99 também, assim, né? Quando eu tô há 8 anos lá, e a gente é um marketplace, então como se fosse um mercado livre, né? A gente conecta duas pontas ali, o supply e a demanda, né? A oferta e a demanda, só que ele é de um nível de sofisticação e complexidade muito alto, porque ele é um serviço, você não estoca serviço. E ele é naquele momento e naquele local geográfico. Então é uma combinação de poucos minutos, de poucos metros. E antes, quando a gente fazia isso, tinha muita coisa manual ainda. Então o nível de serviço que eu levava tanto para o motorista quanto para o usuário final era muito baixo. E a IA veio como uma catapulta desse nível de serviço. Então hoje, sei lá, 99% do aplicativo roda com base em algoritmo e inteligência artificial que leva uma muito boa experiência para os dois lados, né? E acho que essa é uma palavra-chave, assim, que a gente vai acabar permeando bastante, que é experiência. Acho que a gente está também na área da experiência e da área exponencial, e IA vem para acelerar muito mais isso também em diversas perspectivas, né? Aí, tangibilizando num exemplo mais prático, imagina uma região que a gente tem lá, sei lá, Paulista, 5 da tarde. É um horário de pico de demanda, de pessoas querendo usar o nosso serviço. Como é que eu faço para o motorista se movimentar até lá? Antes eu fazia com campanha. Então eu mandava para o motorista, esteja na Paulista, 5 da tarde e tal. Agora eu tenho todo o algoritmo que tem um preço dinâmico. Então ele olha no mapa, ele tem um mapa de calor na região da Paulista, ele vai receber o dobro do valor da corrida, com um incentivo nosso e tal, e ele consegue localizar. Então, se eu estou aqui, sei lá, na região que tem menos demanda, tá verdinho no mapa com 1x. Se ele está na Paulista, ele vai ver lá, 1x.5. Então ele consegue se deslocar porque ele sabe que ele vai ganhar mais e isso funciona de forma dinâmica. Então, esse equilíbrio ao longo do dia é totalmente feito por IA, que eu ajudo a levar uma muito boa experiência para as duas pontas. Então, o motorista vai estar ocupado, o passageiro vai ser bem atendido, e a gente vai evoluindo muito nisso, assim. Olha, eu como usuário não sabia que funcionava desse jeito. E tem toda essa questão de incentivo também, de remuneração para o motorista e tal. Sei lá, poucos anos atrás era plano de Excel um analista, pensando ali, como é que eu faço? Pô, quanto que eu vou pagar? E tentava mapear. Agora é tudo automático. O máximo que a gente faz, assim, é uma aprovação. Faz sentido? Não, eu quero fazer uma coisa diferente aqui e tal. E aí você entra nessa era de experiência, que acho que a gente vai falar um pouco aqui também, que vai ser um desafio, na minha visão, da humanização disso, né?
Então, ter o human touch ali que a gente fala, né? Como que eu vou tornar isso ainda como um contato muito pessoal. Acho que é um desafio interessante que a gente vai ter pela frente e a gente acaba entrando mais nessa parte hoje. Mas... Perfeito. Felipe, essa área de vestuário, ela sofreu muitas transformações, né? Com a pandemia, enfim, e aí aquele desafio de como que vai ser a experiência do cliente. Como é que está agora com o IA fazendo parte disso tudo? Tá, eu acho que assim, eu vejo muita gente perguntando assim, no que tu tá usando IA? E a pergunta não é essa. A pergunta é, por que tu tá usando? Porque assim, tem-se um hype muito grande que quase assim, não, se eu não estiver usando IA, eu estou ficando para trás. Isso não é uma verdade. Eu posso ter processos que funcionam muito bem e que não necessariamente dependem de uma IA generativa, vamos falar assim, né? Uhum. O próprio mercado de crédito financeiro usa, né, modelos estatísticos, 40 anos já, então, assim, e que são formas mais básicas, né, de inteligência, e obviamente nos últimos anos, sei lá, 20 anos, muita gente trabalhando com rede neural, com machine learning, isso são formas por trás. Quando tu pega especificamente num mercado de moda, e aí acho que a gente tem que fazer a pergunta. As pessoas, elas querem resolver um problema. Ela não quer necessariamente saber. Então, e a intuição do ser humano eu tenho um problema, se eu conversar com outro ser humano, ele vai me entender de uma forma fácil e rápida a minha necessidade, ele vai conseguir compreender aquilo e me dar o retorno que eu preciso. Há uns anos atrás, a tua experiência é que, eu converso, não me entende e tal. Agora já não é mais assim. Uhum. Porque teve a evolução para isso, isso entende. Eu acho que isso possibilitou, pegando o caso da CE especificamente, que nos últimos 2 anos a gente conseguiu pegar 20% de pessoas que entravam em contato querendo resolver um problema, a gente resolvia isso de uma forma automática, hoje para quase 90%. Né? Por quê? Porque, obviamente, a evolução dessas LLMs permitiu isso, que a gente eu consiga tudo aquilo que é processual, eu consiga automatizar, né, usando essas inteligências. E eu acho que, assim, mais do que isso, né, tu conseguir de uma certa forma, quando esse cliente entrou em contato, ele teve ali, ele sair daquilo entendendo assim, cara, foi resolvido, que é o que a Karina falou, que não quer que ele volte para outro canal. E no nosso caso especificamente, o que a gente entendeu, pegando um pouquinho até do que o Harold falou, a LLM, né, vamos falar assim, ela é um modelo, ela é o front-end dessa história, com quem o usuário está conversando. Por trás disso, a gente plugou sistemas determinísticos, porque aí eu consigo, aquela LLM, ela fica quase como enjaulada, vamos falar assim, então eu não deixo ela escapar muito, de forma que eu consiga ter esses rails, né, para proteger, e eu consiga, e se eu não consigo atender o cliente dentro daquilo ali, obviamente aí eu vou automaticamente derivar para um humano que vai conseguir dar sequência naquele atendimento. Então, eu estou mais preocupado, menos preocupado se eu estou usando IA, mas se naquele processo faz sentido e é a melhor solução para resolver o problema do cliente. Porque tem problemas que eu vou dizer, cara, isso aqui não precisa de um generativo, ou isso aqui não é para um generativo. Então, é entendendo que cada situação demanda, e aí sim buscar a ferramenta que se adequa melhor para aquela necessidade. Mesmo para não ter desperdício também de investimento, né? Eu vou lançar uma pergunta aqui, quem quiser responder, tem algo que era uma promessa e que ainda não é uma realidade, que vocês acham que de repente nem vai ser? Que ainda não vai ser? O que ainda precisa... Eu acho que o que ainda não vai ser, a gente não sabe. Concordo com o Thiago. Eu acho que tudo pode ser. Tudo pode ser, né? Eu acho que a questão da hiperpersonalização, eu acho que ainda não é uma realidade, porque tem muitos desafios dentro das empresas. Então, vou pegar aqui o caso, a gente estava conversando ali atrás, eu e a Mari, então eu vou pegar alguns casos, vou falar do mercado financeiro também, que aí o Felipe também consegue me ajudar aqui, mas eu acho que, por exemplo, no caso da Mari, são muitos stakeholders ali dentro do mercado, né, do segmento de saúde. E aí eu fiz um paralelo com ela, que no mercado financeiro a gente tem o Open Finance. Então, a gente consegue, o consumidor, né, e as empresas, com a autorização do consumidor, ter as informações do cliente, quando o cliente permite, em relação ao mercado financeiro. Na área da saúde, isso ainda não existe. Então, acho que tem uma questão da hiperpersonalização, de você conseguir identificar aquele CPF
E aí, isso eu estou falando no macro. Mas quando a gente desce para as empresas, o Will é uma empresa nova, né? Nós temos 5 anos de vida. A gente não tem sistema legado, mas nós temos muitos sistemas. Então, a gente tem o sistema do time de conta, sistema do time de cartões, sistema do time de empréstimos. E aí, você precisa conseguir conectar tudo isso para você realmente personalizar, oferecer o melhor para aquele cliente. A gente está trabalhando nisso, mas eu acho que... Então, assim, não é que não vai existir, ele vai, mas eu acho que ainda é uma tendência, não é a prática ainda. Né? Acho que esse é um pode ponto. Não sei se complementar com o isso. Harold pode me complementar e trazer, porque ele tem mais experiência. Posso. aí. É que eu concordo que, dependendo do segmento, eu acho que a gente está realmente longe, né, disso. Mas eu acho que o maior desafio não é, do ponto de vista técnico hoje, é o legado, como a Karina bem falou, entendeu? Então, o desafio de você fazer uma hiperpersonalização é todo o sistema legado que a empresa já tem, que ela tem que lidar para conseguir chegar naquela ponta. Então, lá na Make One, por exemplo, a gente não tinha um automatizador de campanha para fazer marketing e vendas B2B lá na empresa. A gente usa um CRM famoso aí do mercado. E aí, o que a gente desenvolveu? Como a gente não tinha legado, a gente estava livre. E a gente criou uma ferramenta que faz campanha hiper personalizada com avatar IA, landing page, pro Thiago, pro Felipe, pra Karina, entendeu? Então, cada um recebe a sua mensagem hiper personalizada com os dados que a gente consegue capturar ou do nosso CRM ou que estão publicamente disponíveis na internet. Então, dá para fazer. O maior desafio é justamente o serviço legado. Eu acho que é isso que decepciona muita gente. Mas quando eu olho, por exemplo, para a experiência do 99, se eu vou frequentemente na minha academia, ele normalmente, no determinado horário que eu vou pedir, Já mostra ali a minha academia. Foi uma hiperpersonalização, está personalizado para mim. Né? Exatamente. A gente entra nesse lance das experiências preditivas, entendeu? Que é personalizada, entendeu? E para mim é ótimo, nem preciso pensar muito, né? Acordo meio assim, 6 da manhã, vou pra academia. O problema é se você vai para um lugar errado no dia. Hoje não era para ir para academia, era para vir para o podcast. E só para complementar sobre a saúde, quando a gente fala de legado dentro da empresa, já é um desafio por si só. E agora você compartilhar informações com sistemas diferentes e com interesses diferentes no ecossistema de saúde, outro desafio. Então, a gente ainda vai demorar um tempo para ver isso acontecer de uma maneira realmente... na prática, integrando dados em saúde para que a pessoa tenha todas as suas informações e possa fazer algo com isso nas suas decisões clínicas. Agora, olhando do ponto de vista de disrupção, né? Se a gente pensar que a Apple tem não sei quantos bilhões de Apple Watches disponíveis e agora o AirPod também sente o seu batimento cardíaco, ela tem uma oportunidade muito maior de gerar saúde hiperpersonalizada do que muitas farmacêuticas, entendeu? Porque ela tá ali, grudada na pessoa o dia inteiro, entendeu? Esse é o risco da disrupção. Ele já fala assim, nossa, você está caminhando mais. Exatamente. Esse é o risco da disrupção que vem transversal, assim, né? Tipo, normalmente as empresas estão olhando quem são meus competidores aqui dentro do meu segmento e a tecnologia, ela vem atravessando todos os segmentos. Né? Mas até pegando, acho que um pouco do que tu falou, assim, eu vejo cada vez mais a gente indo para mercados de agentes muito nichados, especialistas. Então, tu vai ter isso assim, cara, tu vai ter os agentes que são hiper especialistas no segmento de saúde, o que vai ser hiper especialista de segmento financeiro, de segmento de varejo. Eu consigo já perceber isso até. E até quando vocês falaram de Apple Watch, né? Não sei se vocês conhecem, tem agora uns Smart Rings tem uma que surgiu uns 2 anos atrás nos Estados Unidos, assim, muito forte, assim, que bombou. E o cara traqueia a tua vida 24 horas, assim, e inclusive consegue prever se tu vai ficar resfriado, se não vai, não sei o que. Então, assim, já isso, um nível de hiperpersonalização na prática, né? O que a gente não vai conseguir, eu acho, é ser hiperpersonalização de qualquer coisa, ou de, né? Então, tu vai ter que escolher algo muito específico e isso vem dos agentes, é o que tem de mais disruptivo hoje. Você pode explicar tecnicamente para a gente como é que funciona? O que acontece, né? Quando você vai programar lá no LLM, né? Você consegue trazer especialidades para eles e ferramentas diferentes. Então, eu consigo, por exemplo, dizer que um LLM é especializado em dor de cabeça. E eu trago uma base... Ele já tem a base científica, mas para você acessar ela, você tem que trazer tanto
tanto conteúdo ali que fica difícil. Então, o que você faz? Você fecha o conteúdo dele para aquela base específica. Então, você dá mais conteúdo para aquilo que ele já tem. E aí, isso faz com que ele se entenda melhor. Aí, o ponto que a Karina trouxe é bem legal. O que a gente começou a perceber? A gente consegue conectar vários agentes diferentes com especialidades diferentes, que foi o que ela falou. Então, eu tenho um agente supervisor que entende, por exemplo, o pedido do meu cliente, ele tem... junto com ele tem 30 agentes trabalhadores que são especialistas em pequenos pedacinhos e ele direciona aquela atividade para diversos deles. E o que todo mundo responder vem, por exemplo, para um avaliador que diz assim, legal, juntando a resposta de todo mundo aqui, eu acho que essa é a melhor entrega para o cliente. Mas basicamente o que você está fazendo é pegar aquela tecnologia que é gigante e especializando ela numa área específica. E o próprio LLM, desde a chegada do GPT-4, já usa esse recurso internamente. Eles, dentro deles, que daí a gente muda o nome, chama de mistura de experts, eles têm cada pedacinho do LLM, é um expert em uma determinada tarefa que se junta e conversa, né? E aí teve um caso bem legal, quando saiu o GPT-5, eu fui no Grok, que é o do Elon Musk lá, né? E falei assim, o GPT-5 saiu meio ruim, a galera criticou bastante. Eu falei assim, faça uma imagem sobre o fracasso que foi o lançamento do GPT-5. E saiu uma imagem muito ruim. Eu peguei e escrevi assim, Aí, ó, não sabia que você era tão ruim nisso. Eu falei pro Grok. E aí ele demorou tipo assim... Ele falou, nossa, que grosso. 4 minutos para me responder. E o que é muito legal na conversa? Ele fala assim, ó... O usuário falou que a minha performance não foi boa. Imagino que ele esteja querendo uma nova imagem, porém está implícito na mensagem. Isso era o pensamento do Grok acontecendo. E aí ele começa falando no singular e depois ele fala assim, vamos fazer uma busca em diversos canais na internet para... encontrar memes sobre o fracasso do GPT. Vou no X, vou na internet, vou num blog, assim por diante. Então, o que aconteceu nessa conversa? O supervisor recebeu a mensagem, fez a avaliação, jogou para a rede de agentes que faz diferentes tarefas. Um vai na internet, um vai em blog, um vai no X, e assim por diante, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. E essa, pelo visto, é a arquitetura do futuro da IA, entendeu? Você falando assim, parece aquele filme Divertidamente, que tem um setorzinho aqui. Isso, exatamente. Perfeito. A melhor ilustração possível. Você trouxe uma Fê. Eu tenho, até para complementar, porque a gente está falando dos agentes autônomos, hoje a gente tem um time que é o WillBot, né, que cuida do bot como um todo. E agora, o desafio, e aí quando a gente trabalha com os agentes especialistas, o legal é que você pode... a gente está trabalhando isso no Will, quem vai ficar... Cuidar do agente especialista é o produto. Então, você que cuida de conta, você vai cuidar do seu agente especialista. Então, isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais especialista, ele vai ficar cada vez melhor. O time de cartões, aí tem cartões fatura, cartão virtual. É esse time que cuida deste bot. Então, isso vai melhorando cada vez mais a acuracidade e a veracidade das informações, porque às vezes tem uma mudança no produto e aí tem que ir para o time do bot para poder fazer o ajuste. O próprio time que cuida do produto já consegue fazer a alteração. Então, a gente trabalha, hoje a gente já desenvolveu tudo como uma plataforma para que os times interem e criem os seus próprios bots. Excelente. Então, cresce, isso vai, assim, tá crescendo exponencialmente, né? A gente não precisa ficar cada um migrando o seu bot ali, um time só migrando o bot, a empresa inteira já está trabalhando. Você vê que é uma tendência mesmo, e não um hype, né? Tem um dado aqui, ó, pesquisa da Cloudera indicando que 96% das empresas planejam expandir o uso de agentes de IA nos próximos 2 meses. E os principais casos, né, já identificados, bots de otimização de desempenho, monitoramento de segurança e assistentes para desenvolvedores. O que eu acho que assim, ainda hype, a gente vai transicionar disso em algum momento, é a questão do chatbot. Tipo assim, do chat. Eu não acho que o futuro da IA generativa, necessariamente, essa é a minha visão bem particular, é o conversacional. Eu acho muito mais inteligente esse lance que eu acordo e tem lá. Tipo, a IA trabalhou... Algo mais preditivo, né? A IA trabalhou invisivelmente para mim e ela simplesmente me recomendou naquele horário a academia que eu sempre vou.
entendeu? Eu acho que a gente vai passar por uma transição que provavelmente vai ter bastante de áudio, né? O assistente do Android, se Deus quiser, um dia a Siri vai melhorar, que eu sou usuário da Apple, entendeu? Eu acho que isso vai continuar, mas eu acho que ir no chat, eu ir lá, fazer um monte de perguntas, e aí fazer 10 perguntas diferentes para ele chegar no resultado que eu quero, não sei o quê, eu acho que isso vai começar a acabar quando a gente incorporar toda essa competência dos agentes para dentro de sistemas que com um clique resolve, que automaticamente ele já pensou para mim. Total. Eu acho que esse é outro caminho que a gente vai seguir aí com o tempo. Você falou de segurança, vou trazer um exemplo que eu acho que é bem legal também. Antes de liderar a área de inovação, eu liderava a área de segurança da 99, mas não segurança de fraude, esse tipo de coisa, segurança física dos usuários, do passageiro e motorista. E aí foi muito legal, porque a gente passou por um processo que era super complexo, aí todo mundo perguntava, o que acontece? Eu falei, acontece o que acontece na sociedade. Ali é uma extensão da sociedade, só que tá dentro de um carro. E aí a gente passa a ser responsável por isso. E uma das coisas que a gente fez foi trazer inteligência artificial preditiva para evitar comportamentos. E evitar, eventualmente, situações, incidentes de segurança. E a gente foi quebrando nessa linha de especialização para cada tipo de incidente. Então, acho que um deles que a gente conseguiu resolver muito bem era roubo a motorista. Tinham quadrilhas que se especializaram a roubar motorista. Abaixava o aplicativo, chamava o motorista chegava a fazer um assalto. Então, a gente criou uma IA que conseguia prever esse tipo de comportamento. Aí, só vou trazer um exemplo para tangibilizar, obviamente muito mais sofisticado que isso, né? Mas a pessoa acabou de fazer o aplicativo, se recusou lá na época a colocar um CPF e... Cartão de crédito. Não colocou cartão de crédito e cancelou várias corridas. Então, assim, tem indícios que ele estava procurando um determinado modelo de carro. A IA previa isso e aquela pessoa que pediu a corrida não tinha a corrida completada. Para ele era transparente, mas eu não levava o motorista até lá. Aí a gente foi sofisticando, com geolocalização, onde tinha incidente. Tivemos uma parceria com a segurança pública do estado de São Paulo para mapear áreas de risco e foi incorporando e especializando. E a gente criou uma outra. Uma coisa que acontecia, que a gente tinha uma missão, era assédio em geral, assim. Então, discriminação, assédios, né, de mau comportamentos. E a gente foi criando IAs especialistas em cada tema. Então, desde relacionamento ali, de assédio potencial, assédio sexual, ou de importunação, esse tipo de coisa, que a gente treinou a IA para identificar essas situações. Então, a gente ia lá, sei lá, nas conversas, ela lia e interpretava o contexto, e aí coisas simples, assim, por exemplo, fazia algo personalizado para aquele motorista, recomendando uma postura futura que gerou um incômodo na passageira. Exemplo simples, olhar repetidamente no retrovisor para a passageira que estava atrás. A gente identificou que esse era um comportamento de muito incômodo. E as passageiras tendiam a reportar isso como algo. Então, lendo ali todo o negócio, a gente foi criando, e aí o motorista recebia assim, olha, uma recomendação, evite esse tipo de coisa, com um videozinho. A gente colocava isso como uma obrigação para ele aceitar a próxima corrida. Então, ele tinha que ver um videozinho de 20 segundos e tal. E a gente foi evoluindo, assim. Então, por exemplo, até a gente começou a criar situações de maior risco, né? Então, uma mulher à noite numa região de bares em São Paulo. É uma situação de potencial, situação mais crítica ali. Então, o que a gente fazia? Pegava o motorista que tinha a melhor nota, fazia uma motorista mulher atender aquela motorista. A mulher nesse caso, né, a gente tinha uma vertente que era só voltado para mulheres, que era muito legal, foi uma iniciativa super grande que a gente fez. Já teve, com parceria. Né, motorista mulher, né? Tem bastante, tem menos do que a gente gostaria. A gente contratou uma consultoria especializada para ajudar a gente a construir, que ia treinando o algoritmo. Então, eu sentava lá um time de especialistas que estudaram isso como carreira e ajudando o algoritmo a melhorar como iteração. E aí, chegava lá à noite, por exemplo, ela poderia ter a opção, não quero mais esse motorista, quero só uma motorista melhor, Então, a gente foi evoluindo muito com essa integração aí da experiência com o IA, que é muito legal, assim. Muito legal. Que a gente nunca precise disso, né? Porque eu adoro quando eu vejo que é motorista mulher, eu me sinto muito mais segura, mas o mundo ideal é que a gente não precisasse ter essa preocupação. Exatamente. Ô Mafê, agora a Karina e o Thiago falaram duas coisas relevantes sobre o futuro da IA. Na verdade, sobre o futuro do ser humano. O futuro do ser humano é ser o calibrador da IA. É isso. Sim. Os times de produto estão calibrando os especialistas, a consultoria ajudou a calibrar a IA, entendeu? Então, é a tendência. Diversas empresas que criam soluções lá de desenvolvimento dos medicamentos com inteligência artificial contratam médicos e especialistas para calibrar os modelos. Sim. Então, sempre tem um especialista por trás. Sempre tem um especialista por trás, mas o que está se mostrando é a tendência de aumentar o valor do especialista, que durante um tempo a gente falou assim, não, o lance é o generalista, que é criativo, que não sei o quê. Cada vez mais você precisa do especialista para calibrar a IA.
e potencialmente o futuro do trabalho humano pode se tornar ser um calibrador de IA, entendeu? E eu acho que esse é o ponto, porque quando eu vejo uma discussão de a IA vai acabar com empregos, a IA vai acabar... Eu falei, não, cara, a IA, na verdade, ela vai vir para tudo aquilo que é algo mais processual, vamos falar assim, né? Tipo, aquela coisa mais automática, né? Que alguém está executando e que a máquina pode fazer isso de uma forma mais eficiente, vai ocorrer, né? O que a gente tem visto, até pelos próprios usos, assim, é como o ser humano usando aquela ferramenta e dando as diretrizes para ela. Vai por aqui, volta por aqui, agora testa esse caminho. Então, e ele usando aquilo como uma extensão, né, da força de trabalho dele e do potencial do que ele consegue fazer, né, no dia dele, usando essas ferramentas. Mas dificilmente a gente viu até agora um negócio que eu simplesmente troquei A por B e desliguei completamente. Não, agora não existe mais nenhum ser humano ali. Não, tu tem um tempo inteiro. Inclusive, antes da gente começar o podcast, o Ivan, que está aqui nos bastidores, jornalista, ele estava falando que ele criou com a IA aqui essa nossa arte. Ficou muito legal. Só que é isso, ele sabe o que pedir, né? Ele fala, vai acabar o trabalho dos artistas. Tá, você vai mudar o foco do trabalho, né? Outras Mudou pessoas o pincel, né? Mudou o pincel, exatamente. Parabéns, Ivan Forte. Eu costumo falar que a IA, ela potencializa a capacidade de criação e desenvolvimento do ser humano, a inteligência. Porque se você está tudo é muito processual, é o carimbar, né? Eu tô carimbando, ou eu tenho que ficar aqui nessa planilha, a pessoa para de pensar. E a IA, ela ajuda nisso. Então, ela potencializa a inteligência do ser humano. Então, eu acredito muito que não irá acabar com o trabalho, e sim vai transformar o mercado de trabalho. Hoje, a gente percebe muito os nossos times criando processos, prompts dentro da IA para facilitar o dia a dia do trabalho deles e eles assumindo novas posições e novos desafios, né? Às vezes a gente está ali no dia a dia e eles falam, putz, isso daqui eu vou colocar no chat GPT, vou criar aqui uma base de conhecimento, valida e coloca no ar e o dia a dia acontece. Então, e o principal é ficar de olho na demanda da pessoa, né? Do usuário, do cliente. E eu passo a pergunta agora para o Felipe, no caso da CIA, como que vocês lidam com esses indicadores, assim, saber como está sendo a experiência dele? Tem o NPS, né? Fala um pouquinho sobre ele, se está em crise, se tem algo melhor, enfim. Assim, eu acho que se tornou, nos últimos anos, uma grande métrica do mercado, né? O NPS, né, que é o Net Promoter Score, né, que avalia lá, se tu deu uma nota 9 ou 10 é promotor, né, se não é neutro. E assim, ele e quase virou uma obsessão. Cara, eu tenho que ter um NPS altíssimo, sabe? As empresas botaram metas corporativas. E assim, no final do dia, por que tu quer ter um NPS alto? Na verdade, assim, tu quer saber se o teu cliente está satisfeito contigo. Por quê? Porque tu quer estar mais presente na vida dele, consequentemente a relação dele contigo seja maior e que, ele escolha vir na minha empresa do que no concorrente. Por trás é isso, né? Se pensar o conceito, né? Por que eu quero ter um bom NPS, né? E aí o que eu acho que, assim, e a gente tem visto lá na CIA isso muito forte, e a AI tem ajudado bastante nisso, é entender esses pontos de atrito, né? Porque o NPS é meio que o output dessa história, mas o que está por trás, né? Por que essa pessoa deu aquela nota, por que ela entrou em contato, qual era a dor dela, e eu consegui, ao mesmo tempo, se eu consigo usar a AI, e aí de novo, agora se torna importante saber fazer as perguntas certas. Então, quando a gente fala de ter uma pessoa ali que está usando a AI, ela tem que saber fazer as perguntas certas, ela tem que saber as respostas, né, que ela quer buscar, e a AI vai ser a ferramenta dela para ajudar a buscar essas respostas. Então, hoje, quando a gente pega, né, consegue ter uma massa de dados, seja porque a pessoa entrou pelo WhatsApp, ou pelo chat, ou mandou um e-mail, ou porque teve uma ligação, a AI consegue ler isso tudo, categorizar e traduz para alguém que diz assim, nós estamos com um problema maior aqui, ou, sabe, a cliente está sentindo falta na loja desse tipo de produto, ela está tendo um atrito com esse serviço, e aí sim tu desdobra nisso, né, nos planos de ação
corretivo para ajudar e potencializar. E alguma dessas coisas também tu vai usar talvez outros agentes de IA para pegar e facilitar. Se tu olha, nossa, a cliente só está querendo lá pegar uma segunda via dela, por que eu já não faço preventivo isso? Em vez de eu ficar esperando, eu sei que ela vai querer pedir essa segunda via, e isso foi uma dessas coisas assim, já entrega para ela, automático, antes de vencer, já manda ali, ela vai, né? Então, tu começa a usar uma parte disso nesses modelos mais preventivos, né, que a gente falou assim, né, que eu acho que o Thiago comentou muito bem que a 99 faz, ao mesmo tempo que eu também consigo usar os modelos conversacionais, e aí eu acho que isso tem muito espaço ainda, porque de fato a pessoa ela quer falar, ser entendida e ter um output nisso, né, então, e aquela coisa, né, ninguém quer ficar ligar para um saque, esperar a ligação, putz, se eu puder mandar um áudio aqui na hora, né, e ser respondido rápido, maravilha, porque no final do dia é isso, a pessoa quer, ela quer ter um problema, resolver a vida. ela quer resolver a vida, é isso, né, a nossa tendência hoje ainda é falar com alguém, porque a gente acha que isso vai ser, eu acredito que em 2 anos, tu não vai saber mais se tu tá falando com uma pessoa ou com um bot, né, por quê? Porque os lag times estão diminuindo muito, né? Que é o tempo entre tu falar, interpretar e te devolver, a capacitação desses agentes. Então, eu acho que isso tem sido um fator muito grande para a gente, ao mesmo tempo que a gente usa AI para identificar oportunidades, eu uso isso também para, naquelas soluções que faz sentido, eu conseguir ajudar e melhorar a experiência com o cliente. O resultado disso, um melhor NPS, uma melhor satisfação dela com a minha marca, consequentemente ela está voltando uma vez mais aqui, que é o que a gente quer. Uhum. Alguém quer falar também sobre essa experiência do cliente? Eu posso complementar. Nós utilizamos o NPS lá no Mil, ele também é uma meta, mas para a gente ele é um balizador. E para mim, eu sou responsável pelo NPS, pela coleta, né, do NPS, porque a responsabilidade do NPS é de toda a empresa, do negócio. Mas ele é um balizador, porque você pega o dado pós o acontecimento. Então, você não pega no quente, que é o que o Felipe estava falando, você tem que pegar no quente. E aí, quais outras métricas você pode complementar com o NPS para você conseguir atuar de forma mais assertiva? Dentro das jornadas. Então, dentro das jornadas do app, principalmente 99 sempre pede para a gente fazer uma avaliação, iFood sempre pede para fazer uma avaliação. E aí você avalia alguns critérios. Dentro de uma jornada do app, a gente também pede avaliação de alguns, tem uma quarentena e tal, mas você consegue avaliar aquela jornada, o quanto que o cliente ficou satisfeito com aquela jornada. E isso é alimentado para o time do negócio. Que cuida daquele produto, que cuida daquela jornada. E aí ele consegue, de forma mais rápida, tratar um problema na jornada, antes disso virar um NPS. Porque o NPS, como ele é coletado depois, você tem uma questão do humor do cliente. Ele não lembra se foi bom, se foi ruim. Ele mistura um pouco uma experiência com a outra. Obviamente, você está falando do NPS da empresa, mas ele tem algumas situações que impactam na avaliação do NPS. Diferente da avaliação quando você capta a jornada. Outro ponto que eu acho que é importante cruzar é o churn. Então, o cliente ele não responde, né? A gente tem assim, quantos aqui já respondem pesquisa por e-mail? É muito difícil. Você não tem o viés, né? Geralmente tu responde quando tu não está feliz, né? Exatamente, isso. Então, você conseguir avaliar o churn, você conseguir avaliar o LTV daquele cliente, está crescendo, está diminuindo, quanto que ele está deixando. E isso tudo é input para você conseguir melhorar a experiência. O NPS é mais uma métrica, ele é um balizador que você acumula, olha um mês depois e fala, putz, caiu e aqui... Mas a gente já tem que saber o que está acontecendo no quente, né? Aquilo lá é só um apanhado de tudo que já aconteceu no passado. Posso contar uma história? Claro. A gente leva executivos para o Vale do Silício para conhecer os nossos parceiros lá, né? Que trabalham com soluções de IA aí. Estamos levando 33 de um banco agora, em novembro. Vamos lá na Five9, Databricks, vários dos nossos parceiros que trabalham com IA e tal, né? Em maio, a gente levou um grupo lá de 26 executivos e parte dessa experiência, no último dia, é encantá-los, levando-os numa concessionária da Tesla, para eles dirigindo Tesla, quer dizer, Tesla dirigi-los, né? Que bota lá na versão modo autônomo. Eu já andei em um carro autônomo, depois eu conto a história. Aí,
Tipo assim, a gente entrou em contato com a concessionária, 26 pessoas do Brasil, quantos são potenciais clientes da Tesla? Zero. Zero. Porque a Tesla não vende Não tá aqui. Exatamente. O que eles fizeram? Fecharam a concessionária naquele período pra gente, trouxeram 4 Cybertrucks, que foi o carro que a gente falou que eu acho que seria o mais legal, e deixaram a gente ficar 2 horas fazendo test drive pela cidade de São Francisco, tá? Quando acabou, sei lá, no outro dia ou algumas horas depois, a gente recebeu por e-mail uma NPS. Quantas pessoas responderam? Todas, porque elas estavam felizes? Zero. Zero? Nenhuma respondeu. Ué, agora eu fiquei surpresa. Quantas promoveram a experiência? Todas, porque todas postaram. Ah, sim. Sacou? Saquei. Esse é o lance. Uhum. A experiência foi incrível. Entendeu? Sim. Todo mundo repostou, todo mundo virou promotor da marca. Uhum. Ninguém precisou responder a NPS É. para isso. Quer matar a NPS? Se a pessoa responder 9 e 10, bota ela numa outra pergunta que fala assim, me dê 3 contatos para eu entrar em contato e promover o meu produto. Ninguém vai fazer. Maria, não, de forma alguma. Entendeu? Uhum. Aqui só complementando um pouco dessas visões, eu acho que a gente está muito na era do E também. Não tem bala de prata para nada, assim. E também é para experiência, avaliação de satisfação. Então vai ser sempre uma composição de várias coisas. Então, como que eu capto aquilo no imediato, naquela transação, naquela experiência específica? Como é que eu olho eventualmente? Acho que ainda funciona. Eu gosto do NPS ainda, tá? Eu ainda acho uma ferramenta útil. Por exemplo, um NPS relacional. Que qual é a sua experiência na vida, na jornada, né, do cliente com você e não só naquela interação. Acho que para isso tem muito valor, para você identificar os pontos ali. E quando você evolui, por exemplo, também com métricas de negócio. Você falou de churn, que é um usuário que deixou de usar a sua plataforma. A gente mede todo dia. Retenção, semana contra semana. Ah, o Harry tinha um comportamento X, parou de ter esse comportamento. E a já consegue prever. Então, eu consigo atuar, por exemplo, como um voucher, uma campanha ali pontual. Então, acho que essa era de experiência que a gente vive é uma combinação de vários fatores em diferentes camadas que elas vão se compor e aí que vai ter um output bom. E as empresas que estão melhor nesse sentido são que conseguem captar tudo isso de uma forma mais estruturada e que é muito complexo, assim, não é um desafio simples, né? E acho que tem um outro ponto aqui que eu sempre gosto de trazer. A gente está falando muito de tecnologia, né? Mas é o dia a dia da nossa plataforma também, né? Eu sempre brinco, é uma plataforma de tecnologia, mas o nosso serviço acontece na rua, dentro de um carro. Então são pessoas, é uma combinação do online e do offline. E esse é um grande desafio que a gente vai ter. Como que eu vou conseguir criar essa conexão humana? Falei um pouco disso, até, né? Pode falar melhor aqui, dentro da experiência de experiência. Que o primeiro ponto é, resolvo o problema. A segunda camada, eu elimino fricção. E IA vai ajudar muito a eliminar fricção, Sim. captando as coisas. O terceiro ponto é como que eu crio essa conexão emocional. Harley Davidson, Tesla, iPhone, né, Apple. Cria essa conexão emocional que aí você tem um cliente de fato de longo prazo. Então, acho que essa visão, tá todo mundo aprendendo com um novo elemento, né? E com um cliente muito mais exigente na ponta, que está tendo acesso a muita informação. Então, acho que é uma era bem interessante também que a gente está passando. Minha visão aqui, não vai ter bala de prata. Não vai ser a IA que vai resolver sozinho, não vai ser só a métrica operacional, não vai ser só o NPS. Eu acredito que o NPS vai durar um bom tempo ainda, apesar de concordar super com o que você trouxe aí da reflexão, né? Então, mas acho que é essa combinação de coisas que é um desafio que a gente vai ter que, como executivo, como pessoas que estão nesse Vocês mercado... individualmente respondem para ajudar? Vocês trabalham na Depende do dia. Eu respondo porque eu quero saber como que as empresas perguntam. Aí você responde mais para aprender com os... Aprender, nossa, isso daqui não tá muito bom. Nossa, isso aqui é bem legal. Uhum. A gente vai aprendendo, né? Muito bem. Bom, você já falou um pouquinho sobre o que você espera para o futuro. Queria já encaminhar agora para essa rodada, né? Como é que vocês enxergam aí o futuro da IA? Quem começa? Os desafios. Vamos falar de desafios, então? Você que tem que começar. Acho que é melhor você baliza porque você fala qualquer coisa. Eu vou me espelhar no que você falou para complementar. Os desafios dentro da empresa e externos. Eu vou trazer o desafio que eu vejo, assim, vou tentar trazer um pouco mais macroeconômico, não tão direcionado para uma empresa, e eu deixo os colegas contribuírem com isso. Uhum. O desafio é, né, o Brasil, praticamente todos os países, exceto China e Estados Unidos, são consumidores de IA. Estados Unidos e China são construtores de IA. É só a gente olhar as 7 maiores empresas do mundo, todas estão nos Estados Unidos, né? E as 10 todas são do mundo digital. Então, todas servem essas 7, que são as 7 grandes. E aí a China tem vários cases, mas como não tem um mercado assim tão aberto, muito concentrado mais, lá, né? É muito concentrado lá, mas a gente sabe que é gigante. Tá?
E isso está fazendo criar um gap gigantesco entre competências desses demais países versus esses dois. E isso vai virar um abismo econômico, literalmente. Exemplo, a Five9, uma grande parceira nossa, tem uma ferramenta de Agent Assist que, em tempo real, vai transcrevendo a conversa do assistente lá de atendimento e vai dando a próxima melhor oferta, a próxima melhor ação, o que ele tem que fazer e tudo mais. Essa solução é incrível, encanta todo mundo fica impressionado com a qualidade, mas aqui no Brasil ela custa praticamente o salário mínimo de um atendente de telemarketing. Aí já era uma escolha. Tá? Nos Estados Unidos não é uma escolha, porque o atendente de telemarketing lá custa 10 vezes o valor da ferramenta de IA. Então, além de eles estarem construindo, eles estão consumindo muito mais por causa da diferença de preço. Entendeu? E aí, qualquer desenvolvimento que você precisa fazer de IA hoje, você vai precisar do profissional mais caro do mercado, que é o engenheiro de inteligência artificial. É o mais demandado, o mais escasso e o mais caro. Então, você está substituindo, às vezes, uma pessoa que ganha um salário mínimo 2 por 6 meses do cara que ganha 10 vezes o salário dela. Entendeu? Esse abismo que eu acho que é o maior desafio que o Brasil, por exemplo, vai enfrentar e os demais países. Entendeu? Isso... eu não sei como resolver. Excelente reflexão. Tu pegou um ponto um tempo atrás, né? Saiu um artigo no New York Times falando justamente isso, assim, que a maioria das empresas, né, e de fato tem um hype, porque existe uma expectativa de aumento de produtividade tão grande com isso. As empresas estão investindo, né, milhões, às vezes bilhões nisso aí, sabe, para conseguir se aproveitar disso, só que não necessariamente isso ainda está se traduzindo em maiores lucros, maiores aumentos de produtividade. Quem nesse momento está ganhando dinheiro com AI são as empresas que estão produzindo. Primeiro, a NVIDIA, que está produzindo chip, né, para processar isso tudo. Depois essas empresas, né, que a gente falou, algumas que a gente comentou aqui, que de fato foram as precursoras no desenvolvimento, porque ninguém hoje, né, em sua consciência vai desenvolver uma LLM própria, né, porque assim, cara, o custo disso, o tempo, o esforço, tu vai se aproveitar, né, então, e aí acho que tem a questão de o quanto que tu tá investindo versus o nível de retorno que tu tá extraindo disso aí ainda. E aí eu concordo com o Harold, assim, cara, vai criar um abismo gigante, porque, de novo, os Estados Unidos e a China, eles são mercados, né, de produção, né, primeiro eles são mercados produtores, depois eles são mercados de consumo. Né? O Brasil não, o Brasil é uma economia de consumo em primeiro lugar, né? Depois é uma economia de produção. E a nossa produção é numa outra esfera, a gente é produtor de agro e minério, basicamente, assim, a gente não é produtor de tecnologia, ou mesmo a gente não é um grande produtor de bens manufaturados, né? Então acho que isso vai criar, e aí a pergunta que fica tá bom, quanto que eu vou ter que precisar investir nisso, quanto que isso vale, volta a pena, e o quanto que de fato tem coisas que é o tempo, porque de fato a ferramenta que hoje custa um salário aqui no Brasil, daqui a 10 anos não vai custar, né? Porque muito rápido, lei de Moore, né? A tecnologia dobra a cada 2 anos, então vai reduzindo o custo, então, mas até lá a gente vai ter que conviver com isso. Esse né? é o problema, até lá, né? Eu lembro em 2010, a gente falava de cloud computing, era uma coisa assim, nossa, é caríssimo, né? Hoje... Tem outra perspectiva dos desafios de futuro. Dentro da saúde, está relacionada à confiança, que é a licença que a gente tem para operar em qualquer perspectiva do setor. E aí não é só da adoção, mas, por exemplo, os agentes autônomos, eles ainda vão demorar um tempo para estarem tomando decisão na ponta final, na frente do paciente. Então, a gente tem ainda um tempo e não deve ser adotado imediato para isso, porque ainda não está parametrizado da maneira correta. Então, é a confiança das pessoas como pacientes poderem estar mediante a tecnologia para saber a influência dela, dos profissionais de saúde e dos diferentes atores do setor para trocar informação, para a gente poder realmente ter um uso exponencial não só dos dados, mas também das ferramentas. Na área financeira também, né? Essa questão da segurança. Tem a questão da segurança, mas a gente brinca no mercado financeiro que o Banco Central é o maior inovador do mercado financeiro, né? É mesmo. Então, assim, o Banco Central tem uma agenda muito forte para a tecnologia, para a inovação, e
tirando as empresas que já nasceram digitais, como a 99, os bancos, eles vieram, eles são, tem muito tempo, né? Tem bancos tradicionais, mas que eles conseguiram ao longo desse tempo todo ir se atualizando, né? Então a gente tem os grandes bancos que já trabalham de forma muito segura com inteligência artificial, com essas novas tecnologias. E as fintechs e os bancos digitais já entraram nesse mercado. Então, acho que a gente, olhando para o mercado em geral, eu acho que o mercado financeiro, ele hoje, não sei se o Auro conhece outros mercados, eu acho que nós somos os mais evoluídos na utilização de IA e outras tecnologias. Mas a gente tem um guarda-reio muito forte de segurança, muito forte. Então, porque isso já está no DNA do nosso negócio, do nosso mercado. Eu queria só pegar um ponto, assim, porque eu acho que elas falaram coisas que, para mim, quando eu olho, assim, são indústrias que vieram por caminhos diferentes e que a IA vai ajudar nisso. A indústria do mercado financeiro, o mercado de crédito, ela é uma indústria muito automatizada há muitos anos, né? Mas se tu pegasse 50 anos atrás, como é que tu decidia se o Harold poderia ter crédito para comprar qualquer coisa? Um bem, uma casa? O Harold preenchia uma ficha, e aí ele preenchia lá 50, 60 dados, né, que ele ia preenchendo lá. Tinha uma pessoa que era treinada para analisar aquilo e dizia, com base nisso, aí pegava lá, consultava as fichinhas, a probabilidade do Harold, né, da default, que é dar calote na dívida dele é tanto, vou dar tanto de crédito pro Harold. Era uma pessoa decidindo, isso não existe mais, né, salvo assim, raríssimas exceções, talvez coisas PJ, crédito, né, mas no mercado de saúde, tu ainda tem um médico tomando a decisão. Ele olha com base na experiência dele, com base na ficha dele. O que eu acho que a IA vai fazer, né? Eu tô pegando o mercado de saúde que a gente está falando aqui, mas para outros mercados que hoje ainda são majoritariamente dependentes muito do ser humano, ela vai ajudar aqui. Ela vai ajudar assim, cara, talvez o médico a IA vai ajudar a trazer ele um diagnóstico mais preciso, vai orientar, vai questionar quando falta alguma coisa. Então, só que existe uma curva de adoção, existe uma curva da própria pessoa que ela se sente no primeiro momento ameaçada, né? E depois ela entende, não, peraí, isso aqui não é uma ameaça, isso aqui é uma ajuda, e aí até chegar no ponto onde de fato talvez tenham avaliações e decisões que nem tem no mercado financeiro, que não passa por nenhuma pessoa mais, porque tem tantos anos e tantos dados de aprendizado e solidificando isso, que diz assim, cara, hoje é impensável tu dizer no mercado financeiro que um ser humano vai tomar aquela decisão em vez de uma máquina, assim, né? Então, acho que isso tende a acontecer. Boa. Muito bem, então estamos chegando ao final aqui dessa edição do podcast Inovativo. Se alguém quiser fazer uma consideração final, ainda tem um minutinho. Acho que só para complementar um pouco dessa parte final aqui, acho que muito do que a gente falou vai para um ponto que aí eu acredito fundamentalmente, assim, que é na visão de agora e principalmente de longo prazo, é sempre a tecnologia, independente se é IA, robotização, que também é uma outra tendência, eu não falando disso, né, mas tem uma tendência aí, acho que não vai ser hype, vai acontecer, mas é fundamentalmente como meio para algo e não como fim. Então, acho que hoje está muito assim, IA como fim, não, eu acho que a tecnologia como um todo, incluindo IA e o que vier pela frente, vai ser sempre meio para alguma coisa, meio para melhorar um processo, meio para melhorar a vida da humanidade, e a gente vai estar aqui ainda usufruindo disso como mais uma ferramenta, como a gente se adaptou em muitas outras eras da humanidade. Falei um pouco disso no começo, né? Mas agora, retomando um pouco, eu acho que vai ser mais uma ferramenta, talvez, numa velocidade, uma magnitude que a gente nunca passou, talvez não, com certeza, né? Mas vai continuar sendo um meio para algo assim, e naturalmente a gente vai se adaptar para isso. Perfeito. Harold, como cenário para o Brasil, então, para os próximos anos, a gente segue como consumidor, não como produtor, só que é para expandir, a expansão. Expansão e, óbvio, empresas como... Né, todo mundo aqui na mesa está fazendo um excelente trabalho. A Make One tem lá o Lab que eu coordeno, que a gente está tentando construir algumas coisas ainda usando, né, os modelos, mas tentando trazer uma cara mais brasileira para as soluções, entendeu? Mas eu vejo o Brasil tem um potencial imenso de talento, de criatividade, exatamente, de flexibilidade, né? O Brasil, geralmente as pessoas são um pouco mais generalistas, diferente de outros países que tem todo mundo ali num cerco tão pequenininho, então acho que a gente tem um potencial muito grande para se destacar aí globalmente.
Perfeito, muito obrigada. Valeu. Harold, Foi Mariana, bom. Karina, Obrigada. Tiago e Felipe, obrigada. Obrigado. Valeu. E eu agradeço a você que acompanhou mais essa edição aqui do podcast Inovativos. Eu relembro para você seguir a nossa página no Instagram, no LinkedIn e também acessar o nosso site inovativos.com.br para se manter sempre informado das principais notícias aí do mundo da tecnologia e inovação. Obrigada e até a próxima.